Olá a todos os nossos ouvintes, bem-vindos ao canal do Trincheira Política aqui no YouTube e peço que vocês não deixem, antes de começarem a ouvir o nosso áudio, que não deixem de clicar em curtir a página e clicar no sininho e ir lá dar uma olhada na nossa página no Facebook, tá bom? Bom, hoje nós vamos começar falando sobre um tema que é importante, que é a composição de governo. No caso, vamos analisar a composição do governo do presidente Jair Messias Bolsonaro. É claro que as pessoas agora vão começar a achar que a gente vai falar bem ou mal do governo e vão saber se deleta o teu canal, para de seguir nosso canal, ou continua seguindo dependendo da nossa análise aqui. Mas o que a gente gostaria de dizer é que a nossa análise vai ser a mais neutra possível. É óbvio que todo mundo tem seus posicionamentos, temos coisas que nós concordamos e discordamos, mas no fim das contas é sempre necessário fazer uma análise mais ou menos fria para a gente poder entender como as coisas funcionam. Então vamos ver no caso do presidente Jair Messias Bolsonaro. Na nossa opinião, o governo do Bolsonaro ele é sustentado por alguns grupos políticos específicos. Não é uma grande massa disforme. E não é composta só de bolsonaristas. Então, quando nós chamamos bolsonaristas, não estamos usando de uma maneira depreciativa e muito menos de uma maneira elogiosa. Estamos apenas dizendo o mesmo termo que se usa, por exemplo, quando se refere ao PT, que são os petistas, ao PSDB, PSDBistas, ao MDB, MDBistas, assim por diante. Então, quem são os bolsonaristas? Os bolsonaristas são aqueles que ou são filiados ao partido do Bolsonaro, que agora ele não tem mais partido, mas antes era o PSL, mas no caso os bolsonaristas são aqueles que estão ligados à figura de Bolsonaro. Então, por exemplo, dentro do PT tem os lulistas, que são aqueles que apoiam o presidente Lula, dentro do partido Bolsonaro. Então, o Bolsonaro ele tem uma rede de apoio ampla que se chama bolsonarista, ou seja, um sujeito que acredita, confia e vota no Bolsonaro. Essa é a forma mais simples de explicar. Então nós temos aqui o primeiro grupo, que são os bolsonaristas. Depois nós temos um segundo grupo, que é evidente quando olhamos para o ministro da Fazenda, que é o Paulo Guedes. Quem Paulo Guedes representa? Paulo Guedes representa a classe empresarial favorável ao Bolsonaro e que defende ideais neoliberais de economia. Isso não é nenhuma surpresa, não é ofensivo nem elogioso, é apenas a proposta econômica que ele defende. Depois nós temos Sérgio Moro como ministro da Justiça, que representa o grupo da Lava Jato. O ministro Sérgio Moro não é mais juiz. Se não me engano, ele deixou de ser juiz para poder ocupar o cargo de ministro do governo, e ele foi um dos responsáveis, ou um dos principais responsáveis, pela prisão do presidente Lula. E também pelos movimentos de protesto de impeachment da Dilma, a divulgação de áudios e conversas que são extremamente polêmicas no que diz respeito à sua, digamos assim, divulgação. Então nós sabemos muito bem que a Lava Jato se comportou e agiu como uma operação contra o crime organizado, mas também tomou muitos posicionamentos que são contrários à lei vigente e escolheu onde poderia aplicar a lei e onde não poderia aplicar a lei. Ela basicamente tomou esse tipo de posicionamento. Isso interferiu, evidentemente, nas eleições. De qualquer maneira, o que a gente precisa saber é que a Lava Jato jogou o jogo político e conseguiu colocar o Moro, encabeçar o Moro lá como ministro da Justiça do governo Bolsonaro. E por último, mas não menos importante, nós temos o grupo dos militares. Por que esse grupo é importante? Porque o general general Vilas Boas, ele deu uma sinalização favorável ao governo do Bolsonaro quando ele, digamos assim, ameaçou indiretamente um golpe ou algo do gênero quando o STF julgou o habeas corpus do Lula. Se vocês não tiverem esquecido, lembre-se que ele teve aquela publicação no Twitter onde ele dava a entender que iria romper
a democracia ou algo do gênero. E o STF acabou por ele não condenou o Lula. O STF acabou por não ceder esse habeas corpus ou postergar o julgamento. Agora, nesse momento, não estou lembrado, posso pesquisar depois. E por último, na verdade esse de fato é o último grupo, é o grupo do Olavo de Carvalho e o grupo dos religiosos. O Olavo de Carvalho é basicamente um bolsonarista, mas o Olavo veio antes de Bolsonaro. O Bolsonaro se baseia em muitas ideias de Olavo de Carvalho. E tem os evangélicos e católicos, mas principalmente evangélicos, são grupos religiosos que apoiam o governo Bolsonaro. Então, revisando aqui, nós temos os bolsonaristas, que é o primeiro grupo, nós temos os empresários neoliberais com Paulo Guedes, nós temos os lavajatistas com Sérgio Moro, nós temos os militares com os mais de 3 ou 4 generais em cargos de ministério, se não me engano, e mais os trocentos militares aí ocupando cargos públicos. Depois nós temos Olavo de Carvalho, que são chamados olavistas, e temos os religiosos, né? Não são a maioria esmagadora evangélicos, mas também tem católicos, entre outras religiões, mas principalmente evangélicos. Enfim, então todos esses grupos juntos sustentam o governo Bolsonaro. Quando eu digo sustento, é que eles sustentam politicamente. Eles ocupam cargos no ministério, eles ocupam cargos na máquina pública, de primeiro, segundo e terceiro escalão, eles orientam o Bolsonaro, eles dizem o que ele deve ou não deve fazer, estão junto à população fazendo propaganda do governo, estão brigando entre si, porque fazer do governo não quer dizer que os grupos não briguem entre si por poder interno, e estão sempre administrando a máquina pública. Então as coisas boas, as coisas ruins do governo, no nível federal pelo menos, dependem basicamente desses grupos aí. Então eu acho que isso fica sendo um resumo bem breve sobre a composição do governo. E é claro que muitos detalhes ficaram faltando e muita coisa pode ser aprofundada, mas foi só uma palavra rápida para vocês poderem ter um resumo do que a gente vai abordar nos próximos podcasts, tá bom? Então, um grande abraço, tudo de bom para vocês. Espero que estejam aguentando essa quarentena e a gente se vê semana que vem com mais alguns áudios, tá bom?